Focado no que você está fazendo aqui. Falamos tanto que queremos o Senhor, a presença dEle. Nós falamos muito que amamos o Senhor. O que Deus quer fazer na nossa vida é muito maior do que nós podemos imaginar. Mas o que Deus quer fazer na nossa vida só vai acontecer quando nós sairmos como diz, quando nós realmente estivermos aqui na casa do Pai, buscando a presença dEle. Nós buscamos muito mudança de vida para nós. Mas dentro do nosso conceito, a nossa mudança de vida, ela está condicionada dentro das nossas necessidades. E o que Deus quer de verdade é que nós o busquemos, porque nós desejamos a presença dEle. Todos nós falamos muito isso. Que nós desejamos, que nós queremos. Mas muitos de nós estão aqui dentro da casa do Pai, já preocupados no que vai fazer depois. Nós vamos buscar um avivamento para a nossa vida. Esse avivamento só acontece no nosso movimento. Nós temos ideias erradas de avivamento. Compreendemos coisas erradas sobre avivamento. Os maiores avivamentos que nós ouvimos falar, eles não são feitos de gritarias ou de outras coisas, como o Rafa já falou no começo dessa ministração. O maior avivamento é quando nós nos dobramos diante do Senhor. 2 Crônicas 7,14, ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, os céus eu ouvirei, eu sararei em sua terra. A nossa ideia de avivamento é algo diferenciado, porque nós queremos um movimento. E Deus, o tempo todo, Ele quer avivar o nosso coração na presença dEle. Ele quer colocar em nós desejo da oração. Ele quer colocar em nós o desejo pela palavra. Ele quer nos surpreender. Ele quer que nós tiremos tempo para Ele. Ele quer que nós nos despertemos para o evangelismo. Porque muitas vezes estamos dentro da casa do Pai, mas não estamos entendendo quem nós somos. O verdadeiro sentido da palavra avivamento é palavra viva. A palavra só pode estar viva quando ela está sendo praticada. Quando nós estamos amando, quando nós estamos rendendo as áreas da nossa vida, quando nós estamos nos dobrando diante do Senhor. Mas avivamento também é arrependimento, a qual esse teatro representou muito bem. Avivamento é arrependimento. Mas avivamento também tem uma outra palavra, que se chama fidelidade. Fidelidade. E já que nós estamos em uma conferência de avivamento focada exclusivamente para a nossa igreja, então nós temos que entender algumas coisas. E a maior noção que nós temos a respeito de avivamento é Abacuque, capítulo 3, no verso 2. Mas nós esquecemos um pouquinho antes e um pouquinho depois. Por que Abacuque está naquela condição? Por que ele clama daquela forma? Porque há uma falta da presença de Deus de verdade. Há uma falta
da palavra de Deus, é uma falta da prática. Todo movimento, queria que você prestasse muita atenção nisso, todo movimento ele é muito bom, ele é gostoso, ele nos faz arrepiar, nos faz sentir coisas diferentes, mas nenhum movimento mantém a pessoa firme. Muitos de nós está em ministério, mas está porque está vendo um movimento no ministério. Não está por paixão, por amor, por aquilo que está fazendo. Coloca lá Abacuque capítulo 3. Depois você passa para mim aí. Abacuque capítulo 3, o verso 1, vou ler ao verso 4. E o foco da minha ministração ele vai estar no verso 3. Ele diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouviu o quê? Ouviu o quê? Ouvi, Senhor, a tua palavra. E o que aconteceu com ele quando ele ouviu a palavra de Deus? Ele? Qual o efeito que a palavra de Deus ela faz no teu coração? O avivamento ele causa um temor da nossa parte diante de Deus, um temor por estar em caminhos errados, tendo atitudes, comportamento, sendo faltoso com Deus. Então ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Tema, e o santo do monte de Pará. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Aleluia. Nós precisamos mudar muito. Estamos buscando, e eu vou falar um pouquinho do meu coração. Estou buscando servir ao Senhor com paixão, com amor, com entrega, com respeito. Esse teatro que foi feito hoje, ele representa os dias da igreja. E ele fala sobre os dias da igreja. Ele fala de quem nós somos, como nós somos. Mas sabe que Deus está falando para nós nessa noite? Eu não quero você focado em outra coisa. Eu quero você focado na minha palavra. Eu quero que a minha palavra esteja viva dentro de você. Eu quero que você sinta quando a minha palavra ela é proferida. Eu quero que você sinta arrepios, mas não por causa de emocionalismo, mas porque é a minha palavra que está sendo proferida. E quando a palavra de Deus está sendo proferida, é o fogo de Deus. Porque a palavra de Deus é como um fogo abrasador, é como um martelo que esmiuça a penha. Ela é um poder extraordinário que deve entrar dentro de nós e martelar as áreas que estão nos fazendo morrer. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de
pessoas, situações, áreas da nossa vida que estão morrendo. Você sabe aquela planta, vou usar essa planta aqui, nós deixamos ela uma semana sem água. Na primeira semana que nós vamos vir, ela parece normal. Deixou mais meia semana, ela já começou a se arriar. Ela está dizendo: tem falta de alguma coisa, algo em mim precisa ser renovado, precisa ser avivado. E em nós precisa estar avivado o desejo pela palavra de Deus, o desejo pela presença de Deus, o desejo por mais de Deus. Avivamento não é estar em comunhão com as pessoas. Isso faz parte do avivamento. Avivamento é você estar em comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. Avivamento, na verdade, é o fogo não se apagar no altar. E que muitas vezes nós esquecemos é que nós somos o altar de Deus. E o fogo tem se apagado nesse altar. Eu dei um nome para essa palavra. E eu queria que você gravasse no teu coração: avivamento sincero. Avivamento sincero. Você está aqui, meu querido, minha querida, por causa do movimento ou por causa da palavra? Você está aqui por causa das pessoas ou por causa da presença de Deus? Avivamento sincero. Avivamento é levar vida aonde havia morte, reviver novamente o que estava morto, ou estava morrendo, ou estava se apagando. Efésios capítulo 2, verso 1, ele fala sobre isso. Põe a segunda imagem para mim. Avivamento é viver uma palavra mais forte, porque Deus, a igreja e o mundo estão à procura de homens e mulheres com corações em chamas. Glória a Deus. Essa não é a palavra do pastor, é uma palavra do George W. Peters. Mas também ele mesmo, ele escreve algumas coisas muito interessantes. Ele diz assim: corações cheios de amor por Deus fazem parte da vida de uma pessoa avivada. Ter amor por Deus, cheio de paixão pela glória de Deus. Porque o brilho que nós estamos buscando aqui não é para pessoas, é dar a Deus aquilo que é devido. Avivamento é dar a Deus, é eu avivado, eu vivendo a plenitude da palavra, dando a Deus o que é dele. Uma pessoa que está dentro da igreja, condicionada a um movimento ou alguma coisa, ela nunca esteve ali por causa de Jesus. Ela estava por causa de movimento, por causa de pessoas, por causa de situações, de cargos, de circunstâncias. E nós não podemos estar aqui de forma nenhuma, a não ser pela presença do Senhor Jesus na nossa vida. Quando ele morre na cruz, ele morre só com um propósito: encher você do Espírito Santo dele. Revivificar, vivificar aquilo que está morto dentro de você, trazer vida aonde não tem. Quem precisa de um avivamento são aqueles que querem reviver áreas de suas vidas. Eu quero reviver áreas de minha vida. Nós passamos por um período terrível, sofremos demais, fomos atacados e ainda somos atacados por consequência de tudo aquilo. Então tem muitas vezes que, se fosse pela nossa própria força, não estaríamos mais aqui.
Nós estamos aqui não porque as pessoas ou por causa de qualquer outra situação. Nós estamos aqui por amor a Jesus e as almas que o Senhor tem. Glória a Deus. Por amor à palavra do Senhor, para ver cumprida a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero muito ser essa planta, aonde o Senhor vem e joga água. Sabe, eu tenho muitas, lá em casa quem foi lá já conhece, eu tenho muitas plantas. Mas a gente tem bastante vasos com suculentas. E tem algumas plantas especiais. Faz uns 20 e poucos dias, nasceu um pezinho de tomate dentro de um vaso daqueles. A planta que estava lá é uma suculenta, então ela aguenta a falta de água por um bom tempo. É uma planta, toda suculenta é uma planta de deserto, para quem não sabe. Por isso que ela aguenta a falta de água por vários dias. Mas aquela plantinha que nasceu lá, aquele tomate que nasceu lá, se eu passar um dia sem regar, no dia seguinte ela está lá regada. Aí eu vou lá e jogo água nela de novo. Às vezes eu jogo água de manhã, quando chega meio-dia, ela está em pé, renovada, viva, com ânimo para produzir. E como eu não tenho deixado faltar água, agora ela começou a botar flor. Vai dar uns tomatinhos. A gente sabe que era aqueles pequenininhos, o cereja. Glória a Deus. Ela vai carregar, porque ela está tendo um nutriente que ela precisa para carregar. Tem muito crente que está dentro da igreja, o nutriente está sendo lançado, mas é como um vaso que veio aqui na frente representar, joga, mas aquele nutriente não para. Então a pessoa não se nutre e não permanece, porque ela está desfocada da razão principal. A razão principal de estarmos aqui não é porque o pastor manda mensagem, não pode ser. Não é porque você quer ver o irmão, ou porque você tem um compromisso. A razão de você estar aqui, ela precisa ser Jesus Cristo na tua vida. Ele é uma fonte a jorrar. E o dia que você não deixa Ele jorrar na tua vida, você terá dificuldade. Provavelmente muitos não têm muito desejo de estar na casa do Senhor, luta para estar aqui, porque não tem o alimento diário, não tem a porção, não tem a água, não consegue suprir as necessidades que estão no seu interior. Sabe uma brasa? Se eu pegar uma vasilha, seja ela qual for, né, menos de plástico, senão ela vai derreter, mas pode ser de louça, pode ser de metal, e botar aqui, pegar uma brasa grande e colocar dentro. O que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela? Vai se apagar. Vai? Se apagar. Por quê? Por que ela vai se apagar? Não é porque ela está sozinha que ela vai se apagar. Porque tem muita gente por esse mundo afora que não podem estar na comunhão com os irmãos. E eles não se apagam. Eu vou te dizer por que aquela brasa vai se apagar. Porque ela não tem oxigênio. Se você for perto dela e soprar bem de levezinho, ela vai durar horas. Ela vai cumprir o papel dela, ela vai ficar cinza, somente cinza. Todo o carvão vai ser queimado.
Mas se você deixar ela sem o oxigênio, logo aquela camada de cinza vai cobrir ela. E ela vai se apagar. E ela vai morrer. E o calor que tinha dentro dela não vai existir mais. Mas se você chegar, botar um ventilador de longe, só para ela ficar, ela vai se manter, ela vai queimar por horas, e ela vai se apagando devagarinho. Porque aquilo que ela precisa, ela está tendo. Por que muita gente se apaga então, pastor? A comunhão, ela é essencial. Porque 2, 3 brasas fazem com que uma brasa não se apague naturalmente. Mas normalmente a pessoa se apaga porque ela se afasta da presença de Deus, que é o sopro de vida, que é a água da vida, que é a fonte da vida. Morre porque Deus está longe. Oxigênio para o cristão é o Espírito Santo vivo dentro de nós. Nós falamos tanto de avivamento, mas estamos sem o oxigênio. Quando uma pessoa tem um surto que necessita ser reanimado, logo deve se posicionar no seu peito, posicionar no peito fortemente. Eu nesse sentido sou um fracasso. Depois pode-se fazer a respiração, e se preciso for, o que acontece com aquela pessoa? Você já fez a massagem cardíaca, já fez a respiração e a pessoa não voltou. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Oi? Dá choque nela. Dá? Dá? Dá um choque, né? Não é assim? É assim. Tem gente que está precisando levar um choque hoje. Aleluia. Tem gente que está precisando levar um choque. Aleluia. Não do pastor ou dos pastores, mas do próprio Senhor. Aleluia. Tem muita gente dentro da igreja precisando levar um choque para voltar a respirar. Só que só o choque basta. Por que ela chegou naquele ponto? Por que ela foi colocada naquela condição? Por que ela chegou ao ponto de ter que levar um choque? Ela vai levar um choque, vai voltar a viver. Não tratou a situação, o que vai acontecer com ela? Avivamento é viver a palavra todo dia, todo momento, todo segundo, todo instante. É ter Jesus vivo dentro de nós. A nossa mente ela não pode estar devagando em coisas que não tragam Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que não o glorifique, que não o exalte, que não o engrandeça na nossa vida. Se eu quero realmente ser avivado, Cristo tem que estar vivo dentro de mim. Jesus está vivo dentro de você? Pergunta para essa pessoa. Mas pergunta com ênfase, com vontade, com autoridade. Porque se ele não estiver vivo dentro de você, você está em risco de sofrer um infarto espiritual. Perigoso isso que o pastor está falando? Mas estou certo ou não estou? Quem não tem Jesus está em risco de sofrer um infarto espiritual. Por quê, pastor? Porque Jesus é o sangue que corre dentro de nós. O Espírito Santo vivo dentro de nós, se movimentando, é como se fosse o nosso sangue. Se movimentando e levando nutrientes para as áreas. Jesus precisa estar vivo dentro de nós. Quero falar um pouquinho. Nós falamos muito sobre avivamento. Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí: você precisa de um avivamento? Você precisa de um avivamento? Agora você que ouviu, responda para a pessoa, sim ou não? Sim. Precisamos de um avivamento. Sabe o que acontece com a nossa vida? O
Porque acontece uma coisa muito simples: temos dificuldade espiritual, estou sem vontade, estou sem ânimo, estou cansado, estou triste, estou angustiado, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Por que isso acontece? Porque nós negligenciamos a vida de Cristo na nossa vida, nós negligenciamos o tempo de oração que devemos ter na presença do Senhor. No verso 2 ele diz assim: ó, tenho ouvido, Senhor, tenho ouvido. Por que Abacuque estava ouvindo? Quem consegue me responder isso? Por que Abacuque conseguia? Por que ele estava ouvindo? Você diz: eu tenho ouvido. No verso 2 ele está ressaltando a necessidade. Eu não vou colocar o que ele estava fazendo aqui, mas ele estava dizendo assim: se nós não estamos ouvindo, é porque nós não estamos conversando, é porque nós não estamos em comunicação com Deus. Se eu não estou ouvindo Deus, é porque eu não estou conversando com Ele. Jesus ele diz assim: se me buscardes, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então por que tem falta? Por que as coisas acontecem? Vida de oração negligenciada. Pastor, eu estou junto. Está junto significa que você está orando. Porque se você não está orando, daqui a pouco você não está mais junto. Aleluia. Daqui a pouco você está fora. Avivamento é orar. Sabe o que acontece? Se você não conversar com Deus, Deus vai ficar esperando o teu movimento, a tua ação. Avivamento é oração. Se Abacuque está falando que ele tem o ouvido, ele está dizendo assim: eu estou conversando, eu estou falando, eu estou atento ao que o Senhor está falando. Para estar atento tem que estar conversando. É uma relação de intimidade. Você tem conversado com Deus? Pastor, quando sobra tempo, pastor, às vezes, pastor, não. O cristão, ele vigia e ora em todo o tempo. O cristão, ele entra no seu quarto, significa no seu interior. Lá no interior ele está orando. Muitas vezes as coisas estão acontecendo, o circo está pegando fogo em volta. O diabo está lançando setas para todo lado, está estalando o seu laço para todo canto. Mas quando o crente está no seu quarto de oração, quando o seu crente está ali posicionado, orando, buscando a presença de Deus, quando o crente está ouvindo a Deus, ele não tem tempo para ouvir o que o diabo está fazendo lá fora. Porque ele está focado. Muitas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, doido para terminar o culto, para nós ir fazer as outras atividades, porque temos compromisso, temos isso, temos aquilo. Que compromisso nós estamos tendo com Deus? Se não terminar no horário, eu saio e nunca mais volto para aquela igreja. Aleluia. Nós somos crentes mascarados. Palavra viva. Que você não tem mais desejo da palavra, algo está errado dentro de você. E o segundo ponto é a palavra. Mas deixa eu terminar. Um avivamento é fruto de uma vida de intimidade com Deus. Enquanto oramos, Deus fala conosco. Por isso que Abacuque fala: tenho ouvido, Senhor. Ele só pode falar isso por causa da comunhão que ele tem. Ele só pode falar isso porque Deus está falando com ele. Quero te falar uma coisa. O Espírito Santo está falando com você o tempo todo. Pastor, o que tem acontecido? Você tem cuidado dos teus afazeres e deixar ele de lado.
que os conselhos de Jesus para nós não servem mais. Vigiai e orai. Não largue, não tira a mão do arado. Pega a tua cruz e siga. Quem não negar pai, mãe, irmão, irmã, filhos, marido, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. Não estou mandando você largar teu marido e tua esposa não, tá? Eu estou mandando você pegar a tua fé e caminhar. Avivamento só vai acontecer quando eu me movimentar em relação àquilo que Deus quer fazer. Para um avivamento, nós precisamos passar mais tempo de intimidade com Deus, mais tempo de oração. Avivamento não acontece dentro de uma igreja como essa aqui, no culto normal. Sabe onde é que vai acontecer o avivamento? Quando você se tranca no teu quarto e ora em todo o tempo, quando você vigia, quando você permanece. Está tudo errado, pastor, e você está lá focado, alimentando o fogo no altar, não deixando a lenha faltar, não cortando a relação de intimidade com o Pai, porque o fogo no altar não se apagará. Vocês podem voltar a sentar, tá? Vocês aí no fundo, ó, pode voltar a sentar porque vai demorar. O fogo no altar não se apagará. Qual altar, pastor? No altar da igreja? Não, o altar do teu coração. Glória a Deus. A igreja é quatro paredes, é um teto. É o nosso altar. É o nosso altar. Deus está sedento por você dobrar teu joelho e começar a orar de verdade. Deus está sedento para ouvir a tua oração. Deus está sedento para ver você sentado, lendo a palavra, estudando a palavra, vendo qual é a vontade dele para a tua vida. Falando de avivamento, mas queremos que ele aconteça dentro do nosso tempo, dentro da nossa vontade. Não, ele vai acontecer na direção e no propósito do Senhor. Mas quando, pastor, quando você se movimentar em relação ao Senhor, quando você ir de encontro ao Senhor, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se voltar a mim, do alto dos céus eu ouvirei. Deus quer ouvir a tua palavra, Deus quer ouvir o que você está falando, Deus quer ouvir você orar, Deus quer ouvir você clamar, Deus quer ouvir você se dobrar diante dele. Aleluia. O momento só vai acontecer quando eu me render. Palavra, no mesmo verso 2, o texto diz: as tuas declarações, ouvi, Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra de mim, a tua declaração, ouvi a tua palavra. Agora conheço a tua palavra e temi ela, temer a palavra de Deus é honrar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Quando Abacuque fala isso, ele diz assim: eu conheço a tua palavra. Ele está dizendo assim: eu conheço a tua palavra, eu ouvi a tua palavra, eu temo, porque ela não está sendo cumprida. A tua palavra é viva, a tua palavra é poder, a tua palavra é transformação. O avivamento está baseado na palavra de Deus, é palavra viva dentro de nós. Não tem avivamento se não tiver palavra. Pastor, eu quero o poder de Deus. Palavra, filho. Jesus, ele disse para os discípulos numa determinada situação, quando eles vão cobrar, ou quando ele está lavando os pés de Pedro, quando Pedro descobre que Jesus está fazendo aquela situação por causa de uma humildade dele, vai ensinar a humildade.
Aí Pedro diz assim: não lava os meus pés, não. Aí Jesus diz assim: não, basta só os pés, que vocês já estão lavados. Aleluia. Vocês já estão lavados pela palavra. Mas não adianta a palavra passar para nós se nós não guardar ela. Por isso que Abacuque se refere a declarações nesse contexto aqui. Palavra, as declarações, as palavras de Deus, aquilo que o Senhor está pronunciando. Deus está dizendo para nós: aviva o teu coração, aviva a tua alma, aviva o teu espírito, me leva para dentro da tua casa, deixa a minha palavra reinar na tua vida. Tira o desejo que está matando você, está destruindo você. Hebreus 4:12 ele fala que a palavra do Senhor, de Deus, é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da medula e da alma. E ela separa aquilo que serve e aquilo que não serve, aquilo que agrada e aquilo que não agrada. O que está incomodando aqui? É uma espada de dois gumes. Então corta essa parte fora. É a minha palavra entrando lá. É a minha palavra dizendo que está errado. É a minha palavra transformando, porque o que nós podemos entender aqui, o subentendimento disso aqui, é que quando a palavra entra dentro de nós, nós espelhamos ela e nós dizemos assim: essa área da minha vida está errada. Eu estou em prostituição, eu estou em avareza, eu estou nisso, eu estou naquilo. E a palavra transforma a nossa vida. Porque a palavra é viva e eficaz. Ela entra dentro de você, ela espelha você, ela mostra para você que está errado, ela mostra para você as palavras erradas, atitude errada, comportamento errado, pensamento errado. E ela diz assim: não faz isso. Isso aqui não condiz comigo. É Deus vivo dentro de nós. Palavra viva. Aleluia. Terceiro ponto: surpresas. Ainda no verso 2, ele diz assim: me sinto alarmado. É a versão viva faz. Me sinto alarmado. Estou espantado. Por quê? Estou espantado por quê? Porque eu estou vendo coisas erradas. Eu estou vendo algo que precisa ser mudado. Sabe qual é o cenário? Para nós entender um pouquinho qual é o cenário aqui. Nós vamos encontrar um povo rebelde, um povo longe da presença de Deus. A iniquidade de Judá. A iniquidade do povo. E o castigo e outras coisas mais. Então quando Abacuque começa a falar, ele está falando que está errado. A pastora veio aqui, ela leu algo em Apocalipse muito interessante. Deus está dizendo para nós nessa noite: eu conheço as tuas obras. Não, pastor, mas eu não estou fazendo nada de errado. Está quando não está lendo a palavra de Deus. Está quando não está em uma vida de oração. Talvez não esteja pecando contra pessoas, mas você está falhando com você mesmo. Está falhando com a tua família. Deus só vai poder fazer um milagre quando eu me movimento em direção a Ele. O quarto ponto ele fala, ainda no verso 2: no decorrer dos anos e no decurso dos anos, aviva a tua obra. Como é que Deus vai avivar algo dentro de nós? Quando eu ouço a palavra de Deus, Ele diz: é para mim. Deus aviva algo dentro de nós quando eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu estou dizendo assim: essa palavra é para mim. Eu tenho que mudar. Eu tenho algumas posturas erradas. Um avivamento nunca vai acontecer numa pessoa que não se movimenta, não reconhece seus erros, não reconhece seu posicionamento. O avivamento vai acontecer quando nós olhamos para dentro de nós e falamos assim: isso não é avivamento, está tudo errado. Enquanto eu não mudar,
Deus não vai fazer milagre. Eu gosto de insistir muito num ponto muito crucial. Uma palavra pregada. Sexta-feira eu trouxe uma palavra poderosa. Ontem o Márcio trouxe algo extraordinário. Mas essas palavras só surtirão efeito na nossa vida quando nós colocarmos ela nas tábuas do nosso coração e nós olharmos para a nossa vida, dizemos assim: preciso mudar. O fogo do altar não se apagará. Aviva a tua obra no meio dos anos. No decurso dos anos, aviva a tua obra. Tempo. Não existe avivamento porque nós estamos fazendo conferência do avivamento. Não existe avivamento porque você está aqui na conferência do avivamento. O avivamento vai acontecer quando você sair da casa do Pai hoje, chorando, porque você olhou para dentro dele, a palavra foi pregada, você olhou para dentro de você, está errado, preciso mudar. Quando a palavra se tornar viva dentro de nós, quando nós começarmos a ter temor pela palavra de Deus, quando nós olharmos para os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20 diz assim: não adulterarás. Meu Deus, não furtarás, não dirás falso testemunho, não levantarás nenhum comentário sobre ninguém, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo. Muita gente não gosta de uma palavra verdadeira. Muita gente não gosta numa conferência de ser confrontado. Mas enquanto eu não aceitar que Deus está falando comigo e que Deus está me mandando eu mudar, e eu tomar uma atitude de mudança, Deus não vai fazer milagre na minha vida como eu preciso que seja feito. Quinto ponto: evangelização. Na versão viva ela diz assim: faze-a conhecida. Põe o terceiro ponto. Ela diz assim: faze-a conhecida. Não está aparecendo bem, mas bem no fundo tem a palavra Jesus. Meu coração queima por você. Lá em cima diz assim: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras, quando os discípulos iam no caminho de Emaús e Jesus estava do lado deles e eles não perceberam. Por quê? Porque estavam preocupados com seus afazeres. Então a missão tem que chegar lá. Você tem que ir. E quando nós estamos focados com as coisas da vida, nós não observamos a presença de Deus. Quando a vida e as coisas da vida são mais importantes do que a presença de Deus, quem fala mais alto são as coisas da vida. É o nosso emprego, é o nosso trabalho, é a nossa família, é o nosso cônjuge, é os nossos filhos. Mas Mateus 6,33 ele fala claramente: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você quer um avivamento na tua vida? De verdade? Quer uma transformação na tua vida? É presença de Deus, é leitura de palavra. O teu alimento não é nada mais, nada menos. Sabe qual é o maior avivamento que vai acontecer na tua vida? Presta muita atenção. É quando você se levantar do teu lugar, vir aqui na frente, dobrar teu joelho e orar. Isso é avivamento. Quando você vier aqui na frente e eu orar por você, ou qualquer outra pessoa orar por você,
Deus vai te abençoar? Vai. Mas nem um terço do que você sair do teu lugar, vir aqui na frente, dobrar o teu joelho e reconhecer. Reconhecer a tua condição. Então o verdadeiro avivamento, ele está no teu posicionamento. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, mas a presença de Deus não está em nós. Como assim, pastor? O Cristo está cheio do poder de Deus. Eu estou na presença do Rodrigo, o Robson, o João, o pastor Márcio, o pastor Geraldo, o pastor Kevin, Márcio, Marco André. Todo mundo tem poder de Deus. Eu estou na presença, mas eu não tenho. Está se sentindo confrontado? Quem está se sentindo confrontado aí? Como eu fui nessa palavra? Seja sincero. Mas no meio do nosso é dizer assim: eu não. Que vão pensar de mim? Eu não preciso disso. E eu preciso muito disso. Eu preciso muito da presença de Deus. Preciso muito de sua palavra. Eu preciso muito da vida dele. Então o quinto ponto é evangelização. Faze-a conhecida. Faze-a conhecida. Como, pastor? Como fazer-a conhecida? São muitas as formas. Você ser um cristão de verdade é fazer Deus conhecido através da tua vida. Quando a palavra de Deus está viva dentro de você, quando tem vida de Deus dentro de você, as pessoas vão olhar e elas vão espelhar a própria vida. Quem toca aqui para mim, por favor? Então elas vão olhar a tua própria vida e elas vão dizer assim: eu estou errado. Aquilo lá é a vida de Deus e eu não tenho. Estou em falta. Olhar para dentro de nós e ver que realmente nós precisamos de Deus na nossa vida. Quando Ele sobe na cruz, Ele sobe para eu e você descer aos pés dele. Aleluia. Glória a Deus. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Humilhado será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Aleluia, Deus. Então é isso que nós estamos falando. Quando uma pessoa se dobra, reconhecendo a sua condição, reconhecendo que era um avivamento, pastor. Quem quer um avivamento que nem eu aqui? Amém. Levanta a mão. Então você precisa se movimentar. Ter vida de Deus. Eu vou acelerar porque eu já preciso terminar. No verso 2 ainda: arrependimento na tua ira, lembra-te da misericórdia, diz a versão lá. Mas Deus só vai lembrar da misericórdia quando nós nos colocamos diante dele e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sei que eu estou demasiadamente errado. Senhor, eu sei que eu estou afastado. Senhor, eu sei que eu preciso mudar. Senhor, eu sei que eu não estou andando conforme eu fui chamado para andar. Então, quando nós nos colocamos dessa forma, o Senhor vem com a misericórdia dele e nos cobre com o seu manto. Quando a palavra ela fala assim: o fogo no altar não se apagará. Sabe o que Deus está dizendo? Você sabe o que Deus está dizendo? Que toda hora precisa ir lá, pegar o lenho e colocar no altar para ele continuar queimando. Presta atenção aqui no que eu estou falando agora. Isso é muito importante. O fogo não se apaga, porque toda hora nós temos um fogão a lenha lá em casa.
Se deixar uma hora ele sem lenha, o fogo se apaga. Fica só as brasinhas. 2 horas não tem mais nada. Então antes que se apague, você tem que ir lá e colocar o quê? Lenha. Avivamento é o quê? O fogo não se apagará. Isso não está lá no Antigo Testamento, mas isso nós temos que trazer para o Novo Testamento, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E nós não podemos deixar o Espírito Santo se apagar dentro de nós. Fala para quem está do teu lado assim, coloca um graveto no fogo, por favor. Eu vou falar outra coisa para você. Vou usar o fogão lá em casa. Se eu pegar e colocar só uns gravetinhos, o fogo vai demorar 15 minutos, 10 a 15 minutos. Mas tem umas madeirinhas um pouquinho mais grossas, uns gravetos um pouquinho mais grossos. Se eu colocar 2 gravetos daquele bem grosso, uma madeira de lei melhor, o fogo dura 1 hora, 1h30, 2 horas, não se apaga. Vai falar para quem está do teu lado. Põe madeira de lei aí. Essa ministração ela está mostrando para nós por que nós estamos deixando o fogo apagar. Ela está mostrando para você por que você está sofrendo, por falta de vontade de estar na presença de Deus. Abacuque 3, 17 e 18 ele diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos corrais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ô querido, não é porque você está passando por dificuldade, algum problema está acontecendo, alguma perseguição está acontecendo, que Deus deixou de você. O Senhor está dizendo para nós: se nós queremos um verdadeiro avivamento, nós temos que nos mover em direção ao Senhor. Aí o avivamento vai acontecer. Esse texto fala sobre fidelidade minha e tua para com Deus. Ele fala sobre a nossa fidelidade com Deus. Não tem avivamento sem presença de Deus real na nossa vida. Apaga as luzes, deixa as luzes fundo acesa e as laterais para mim.